Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Estamos dando sequência agora no nosso guia do Campeonato Brasileiro, uma produção que a gente resolveu fazer aqui no Série de Bola para esquentar o Brasileirão. Como a gente falou no outro vídeo, se você não tiver visto o vídeo, procura aí que ele já vai estar no ar para você ver. A gente falou de Flamengo e Fluminense para abrir o guia do Brasileirão e hoje a gente vai começar a falar dos clubes paulistas. Então, assim, vamos fazer o guia do Brasileirão, vamos cobrir a Série A do Campeonato Brasileiro aqui no canal do Série de Bola e hoje a gente vai falar de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, como é que essas equipes vão entrar no Campeonato Brasileiro, como é que elas estão no primeiro semestre, e eu vou começar dando também as boas-vindas para o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, rapaziada? O Sérgio já deu a letra aí para vocês, vai ter vídeo sobre todos os clubes, né, que vão participar do Brasileirão Série A. Já saiu do Flamengo e Fluminense, a gente falou bastante, e hoje eu tô de Verdão, né? Não o Verdão paulista, mas o Verdão caririense, para homenagear o Palmeiras, esse grande clube, atual campeão da Copa Libertadores da América. É isso. Para começar, eu vou começar a falar de um time que eu gosto bastante, que é o São Paulo. Não sei porque eu gosto bastante, mas é um time que está muito comigo, muito presente. O São Paulo vai jogar num esquema de 3 zagueiros, né? Acho que todos os times, eu não vou dar um spoiler, vou dar spoiler. Todos os times desse vídeo estão planejados com 3 zagueiros, pelo menos foi assim que jogaram a maioria das partidas do primeiro semestre, e acredito que seja assim nesse sistema com 3 zagueiros que eles vão disputar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem com 3-5-2, tá passando aí na sua tela. O time base do São Paulo tem Volpe, Arboleda, Miranda e Léo na defesa. O Daniel Alves de volta à lateral direita, né, como ala pela direita no São Paulo. O Luan e o Lisieiro, um meio de campo formado aí por jogadores de base do São Paulo. O Reinaldo na lateral esquerda, na ala esquerda. E no meio para frente, o Benítez como camisa 10, o principal jogador do São Paulo na temporada até agora, um cara que fez uma temporada muito forte pelo São Paulo, uma boa contratação que o São Paulo fez aí. E na frente, Luciano e Pablo, pelo menos por enquanto. O Éder também é um atacante reserva que tem entrado bastante no São Paulo, é um cara ainda que está aprimorando a forma física, passou muito tempo no futebol chinês, é um cara que entra aí para brigar talvez com o Pablo ou com o Luciano por uma vaga no ataque titular do São Paulo. O São Paulo joga num sistema de 3 zagueiros, tem uma defesa muito forte. São Paulo ficou uma sequência muito longa de invencibilidade na temporada, se não me engano foram 11 ou 12 jogos, e na maioria desses 11 ou 12 jogos o time não levou gol, então é um sistema defensivo muito forte, muito bem postado. Entre os titulares a gente tem a volta do Miranda como destaque, Miranda veterano, um dos ídolos do São Paulo, um dos jogadores que mais vestiram a camisa do São Paulo, por exemplo, em Libertadores é o jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo. Então, assim, é um cara muito vitorioso pelo clube que volta nessa temporada como capitão e reassumindo uma posição entre os titulares. No meio de campo, a gente tem um meio de campo formado como base de Luan e Lisieiro, que é um entrosamento de muitos anos, era a dupla titular do São Paulo nas categorias de base, era a dupla campeã de Copa São Paulo, de multicampeã em diversos torneios que o São Paulo disputou nas categorias de base, e é uma dupla que está se firmando aí no profissional. O Luan já é um jogador muito importante para o São Paulo há muito tempo, o Lisieiro é um cara que convive com muitas lesões, mas que esse ano tem jogado bastante como um segundo volante ali, como um cara de saída de jogo com a canhota. Nas alas a gente tem também um ponto forte do São Paulo, que é o Daniel Alves na direita, que é um cara muito acima da média, e o Reinaldo na esquerda, que no apoio é um cara muito forte, mas defensivamente tem os seus problemas. A gente já conhece o Reinaldo de outros carnavais, né? Um jogador novo, né, para o futebol brasileiro. E no ataque, o principal defeito do São Paulo hoje, tem um Luciano que fez uma temporada espetacular na temporada passada, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, um cara que deu muito certo com a camisa do São Paulo, que não faz uma boa temporada por enquanto, é um cara que ainda oscila muito, que ainda não parece totalmente recuperado de algumas lesões musculares, às vezes ele força um pouco a barra para jogar, e companheiro dele, o Pablo, que tem feito muitos gols esse ano, parece que tem ganhado confiança do Crespo. O Crespo foi um grande centroavante, né, o treinador argentino do São Paulo, tem dado muita confiança pro Pablo. O Pablo tem jogado bem com o Crespo, mas ainda é um jogador irregular, ainda é um jogador que precisa provar a sua qualidade, que precisa provar que merece ser titular do São Paulo. Então, São Paulo tem uma defesa muito forte, um meio de campo de garotos, mas um meio campo promissor, alas muito fortes, o Benítez fazendo uma grande temporada e os dois atacantes ainda um pouco abaixo do nível do time, talvez seja um ponto mais fraco do São Paulo que eu possa citar hoje em relação ao time titular. O Volpe é um goleiro ok, é um goleiro regular, não é um grande goleiro, mas também não é um goleiro que entrega muito. Então essas são as minhas considerações do São Paulo. Vou passar para o Paulo aí se ele quiser acrescentar alguma coisa do tricolor paulista para o Campeonato Brasileiro, Paulo. Então, São Paulo, como você falou, se destacando aí pela defesa, né? No Campeonato Paulista só tomou 9 gols, né? Então é a segunda melhor defesa da primeira fase do Campeonato Paulista. Na Copa Libertadores só tomou apenas 2 gols, também a segunda melhor defesa da competição até aqui. E uma questão importante para mim do São Paulo é o psicológico, né? É
esse clube que foi tão grande recentemente, clube acostumado a ser campeão e nessa seca de títulos gigantescas. E isso já está interferindo um pouco no trabalho do seu técnico, né, do Crespo, e dos seus jogadores. São Paulo poupou contra o Racing, né, na Copa Libertadores para jogar essa final contra o Palmeiras. Final essa que vai acontecer hoje é o momento que nós estamos gravando o programa, né? Na quinta-feira, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente está gravando antes do primeiro jogo da final. E a perca desse título me preocupa bastante para o São Paulo. O São Paulo está apostando muitas fichas nesse título, né, para voltar aquela coisa do ser campeão, voltar o fogo de título que o São Paulo tem, e aí embalar no restante da temporada. Considero sim o São Paulo um time muito forte, né? Falei dessas questões defensivas, né? O time tem uma defesa muito boa. O ataque funcionou muito bem no Campeonato Paulista, foi o melhor ataque da primeira fase, 28 gols, mas a gente tem que pesar qual era o campeonato que o São Paulo estava jogando e qual é o campeonato que o São Paulo vai jogar. Isso vale para todos os times, né? Todos os times que estão no estadual, a gente tem que ver que tipo de campeonato esse time estava jogando e tentar pensar o que é que a gente pode esperar no brasileiro. Eu espero um São Paulo forte no brasileiro, um São Paulo ali, vamos dizer que na segunda prateleira. Ainda não vou revelar mais coisas, senão vocês vão pegar um pouquinho do Power Rank. Power Rank vai ser uma coisa bacana que a gente vai trazer aqui no canal também para vocês. Beleza? Então, preocupado também com o São Paulo, dessas questões aí que o Sérgio falou. Acho que o São Paulo precisa de um atacante que imponha mais respeito aos adversários. É aquele atacante que o zagueiro dorme preocupado, porque vai ter que marcar ele. O Luciano viveu uma fase muito boa, mas é isso, né? Foi uma fase. O Luciano do ano passado é o Luciano que a gente vai ver mais na frente. A gente já viu o Luciano oscilar em outras temporadas e parece que está acontecendo de novo. Ele não começou bem. O Pablo até realmente está jogando bem, mas é um cara que brilhou muito no Atlético Paranaense e no São Paulo só decepcionou. Vamos ver como é que vai ser no Campeonato Brasileiro. Eu acho que São Paulo está precisando de um atacante, e eu já tenho até o nome que o São Paulo deveria contratar, Paulo Guerreiro, está insatisfeito ali na reserva da equipe do Internacional, é o atacante que São Paulo precisa. É isso, com essa cavada do Paulo aí, cavou o Guerreiro no São Paulo, a gente encerra essa participação do São Paulo aqui, os que a gente tem para falar de São Paulo, e vai passar, por falar em final de Campeonato Paulista, a gente vai passar por adversário do São Paulo na final do Campeonato Paulista, me enrolei, que é o Palmeiras. Palmeiras que é um arrebatador de títulos, né? O Palmeiras saiu arrastando todos os títulos no final da temporada passada, foi campeão da Copa da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, fracassou no Mundial, é bem verdade, mas já chegou novamente, ganhou Supercopa, ganhou alguma coisa nesse sentido também. E se eu posso estar falando alguma inverdade, mas na minha cabeça me veio essa informação agora. Perdeu as duas. Exato, desculpa. E chegou na final do Campeonato Paulista. Espero que perca também, desculpa aí o clubismo, mas espero que perca também esse título da final do Campeonato Paulista para o São Paulo. Mas a gente vai falar da projeção do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro, Paulo. O Palmeiras vem de uma temporada irregular, o time meio que abriu mão um pouco do Paulista, porque, como a gente falou, o calendário é muito apertado, né? Então o Palmeiras chegou um momento da temporada que estava jogando a cada 2 dias, então era impossível repetir muitas escalações, então a gente não tem ainda um Palmeiras completamente formado. A gente está chutando aqui um time base do Palmeiras, mas é muito difícil saber qual é o time titular do Palmeiras hoje, justamente por isso. É um time que imprensou o calendário também por mérito próprio. O Palmeiras foi para o Mundial, o Palmeiras disputou Supercopa, o Palmeiras disputou muitos outros jogos além dos naturais do calendário brasileiro. Isso enforcou o Palmeiras numa situação muito delicada, que é não ter espaço para trabalhar um time titular. Então o Abel Ferreira teve que mudar muito o elenco dele, mas a gente chuta que o time base do Palmeiras vai ser esse aqui. Eu vou só falar o time, passar para o Paulo falar do Palmeiras, que é o Everton, o Luan, Gustavo Gomes e Vinha, também no sistema com 3 zagueiros, como a gente falou no começo do jogo, no começo do vídeo. Esses 3 times que a gente vai falar hoje vêm no Campeonato Paulista com 3 defensores. Então, o Palmeiras tem o time base com Everton no gol, um goleiro de seleção brasileira, Luan, Gustavo Gomes e o Vinha na defesa, fazendo o zagueiro pela esquerda. No meio de campo, a gente tem Patrick de Paula e Felipe Melo. Nas alas, a gente tem Mike e Vitor Luiz, Rafael Veiga, o camisa 10, Rony e Luiz Adriano no ataque.
o Palmeiras, que, Paulo, tem uma questão que pode ser um problema ou uma solução, né? O Dudu, que tá voltando do futebol, o futebol árabe, não sei para onde ele foi, mas o Palmeiras anunciou a volta do Dudu, que não fica lá, né? No time que ele estava emprestado, o time não fez não fez a compra dos direitos do Dudu. Dudu tá voltando pro Palmeiras, ainda não reestreou, ainda não chegou, ainda tá lá com seu vínculo até o meio do ano, mas é um cara que pode acrescentar muito pro Palmeiras ou pode criar um problema, que algum desses jogadores da frente que vivem em boa fase vão perder o lugar, né, Paulo? Exatamente. Muita coisa que você comentou. Verdão, né? Nosso Verdão vai como? Cara, o Abel me surpreendeu, né? Surpreendeu até um pouco por desleixo meu, né? Porque ele deu a letra no passado que gostava do sistema de 3 zagueiros. Achei que isso aí ia passar despercebido e ele ia continuar do jeito que estava. Ele é um cara que não costuma mexer muito no time, ou pelo menos na temporada passada não fez muito isso, não criou muitas variações táticas na equipe, né? Inclusive essa foi uma das críticas minhas. Esse ano ele chegou e apareceu aí com os 3 zagueiros, colocando a ideia que ele mais gosta em prática. Isso até me surpreendeu um pouco. E esse boom de 3 zagueiros no Campeonato Brasileiro também está me surpreendendo bastante, assim, de vários clubes ao mesmo tempo. Inclusive o Flamengo, né, que a gente falou no vídeo passado, testou 3 zagueiros aí, uma partida específica, não sei se isso vai acontecer mais vezes. Falando do Palmeiras em si, uma coisa que me agrada nele, né, e no seu técnico é o seguinte: a tentativa nesses 3 zagueiros de quase sempre ele colocar um lateral para ser um desses 3 zagueiros. Isso me mostra uma preocupação com a saída de bola, né? Então, essa preocupação com a saída de bola talvez seja para sanar um problema da equipe do Palmeiras que eu tinha visto, que é muita ligação direta, né? O Palmeiras faz muito essa ligação direta, tem muito esse passe longo com o Gustavo Gomes, com o Felipe Melo, com o Everton, beleza? Então, colocar o Vinha ali pela esquerda talvez mate um pouco da principal característica dele, que é o cruzamento, né? Ele é um cara que cruza muito bem, chega muito bem à linha de fundo. O Vitor Luiz não é um cara que me agrada muito, fez um gol decisivo agora contra o Corinthians, né? E uma questão importante do Palmeiras é o Paulistinha, né? O Palmeiras tratou esse campeonato como o Paulistinha, fez muito esforço para não passar de fase, só passou de fase porque o Corinthians venceu na última rodada e a vaga caiu no colo do Palmeiras. O Palmeiras não dependia mais de si. Caso o Corinthians perdesse, eu não lembro aqui quem era o adversário, o Palmeiras estaria fora. O Corinthians cavou a própria cova, vamos já falar do Corinthians aqui. E que cova é essa que o Corinthians está? Então, isso vem me agradando. Ele já testou o Mike também, jogando como zagueiro, né? E o Marcos Rocha sendo o ala pela direita. Inclusive, teve um jogo do Campeonato Paulista, que eu também não vou lembrar contra quem foi, que ele escalou um sistema de 3 zagueiros sem nenhum zagueiro. Era 2 laterais e um volante. Então, isso me agradou bastante. O que não me agrada muito é a questão Felipe Melo, né? Felipe Melo é uma coisa meio parecida com o Diego para o Flamengo. Ele, meio parecido a questão porque ele é um jogador muito experiente e muito difícil de tirar do time, né? O posicionamento, a maneira de jogar é totalmente diferente. Mas são jogadores que, na minha visão, hoje, né, tem outros no elenco, né, com mais capacidade para ser titular. O Patrick de Paula no meio eu gosto bastante. O Gabriel Menino, bastante também. O próprio Danilo também. Por quê? Porque são caras que têm volúpia na marcação, são caras que conseguem fazer esse combate, são caras que conseguem ir à caça dos seus adversários, conseguem fazer o box-to-box, chegar do outro lado da área, entrar até dentro da área para fazer o gol de cabeça. E o Felipe Melo não faz. O Felipe Melo hoje é um jogo posicional, né? Ali na entrada da área, dando seus lançamentos, tocando muito bem, fazendo bons passes, mas ele não consegue ir à caça dos meias adversários. E acontece o seguinte: o Diego corre errado no Flamengo, né? Vai para a lateral quando não deveria ir, dá carrinho onde não deveria dar, e deixa aquele buraco no meio. E o Felipe Melo, sabendo que não está bem preparado fisicamente, o que é que ele faz? Ele sempre recua para dentro da área. E aí gera a mesma coisa, o mesmo problema do Flamengo é o problema do Palmeiras, um espaço muito grande na entrada da área, principalmente quando o Felipe Melo está jogando. O Palmeiras, que se notabilizou por uma defesa muito forte nas últimas temporadas, né, vem tomando muitos gols de times até frágeis. Então, isso vem me preocupando, a defesa do Palmeiras. Rony e Luiz Adriano muito bem para a temporada, né? É um time muito forte, um elenco muito forte, os reservas do Palmeiras são muito fortes. O Palmeiras tem o time aí com maior valor de mercado, né? Inclusive superando o Flamengo. O Flamengo tem 128 milhões aí de valor de mercado, o Palmeiras 131. E eu considero o elenco do Palmeiras mais forte do que o do Flamengo, porque quando você vai olhar a reserva de titular, a disparidade, para mim, ela é menor dos reservas do Palmeiras para seus titulares do que é do Flamengo para seus titulares. A gente ainda vai falar de Atlético Mineiro, fala um pouquinho de São Paulo, de Inter, e comparar esses elencos também. Palmeiras é isso, né? Então, um time muito bacana, tem que pensar bastante aí que time
vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai jogar Libertadores, qual vai ser o foco aí do time, mas é com certeza um favorito. E eu ficaria bastante de olho, né, em mercado de under, para os jogos do Palmeiras, ou o Palmeiras saindo na frente. Olha que coisa estranha, né? Porque o Palmeiras não é um time que quer golear o adversário, que não tem aquele ímpeto de vencer. O Palmeiras quer vencer. 1-0 para o Palmeiras é goleada. É um Palmeiras meio estilo Corinthians, que foi campeão brasileiro um tempo atrás. Então eu vejo o Palmeiras assim, vejo o Palmeiras que joga pelo resultado, que joga cada jogo, né? Diferentemente do Flamengo, que está sempre exposto, está sempre tentando agredir o adversário, o Atlético Mineiro também, como eu disse. Acho que o Palmeiras é um time para se ficar de olho, um time que joga pelo resultado e pensa cada jogo estrategicamente. Isso é uma coisa interessante aí do seu técnico. Tem a parte boa, tem a parte ruim, mas o Palmeiras vem forte. É isso, o Palmeiras fez uma Libertadores também muito boa, a gente esqueceu até de falar do São Paulo em relação à Libertadores, mas o São Paulo também classificou, mesmo com aquela opção de poupar as reservas, acabou que os resultados combinados do grupo classificaram o São Paulo está garantido na fase decisiva, e o Palmeiras passou também com o pé nas costas, um grupo tranquilo para o Palmeiras. No Campeonato Paulista sofreu, como o Paulo falou, ficou ali dependendo da última rodada, de uma combinação de resultados para se classificar, classificou, eliminou o Corinthians e chegou na decisão. Minha expectativa para o Palmeiras em relação ao brasileiro é muito boa, eu acho que o time é muito bom. Tem alguns pontos, como a gente falou, por exemplo, o Gustavo Scarpa é um cara que estava jogando de lateral esquerdo ali, o Abel elogiou muito, o Tite, se não me engano, falou alguma coisa dele também, de observar até para uma seleção brasileira, enfim, não sei quem falou esse ponto, se foi o próprio Abel, mas o Palmeiras tem algumas peças que ainda precisam se encaixar nesse time. O Gabriel Menino também é outro cara muito talentoso, talvez ele tenha uma sequência como lateral direito, talvez ele brigue com o Felipe Melo por uma vaga no meio. O Dudu chegando, onde é que o Dudu vai jogar? O Dudu vai competir com o Rony? O Dudu vai ser centroavante? O Dudu vai ser meia? Vai tirar o Rafael Veiga, que faz uma temporada regular? Então, assim, na defesa tem esse ponto do Vinha, que o Paulo falou também, que o Renan, que foi um menino que veio se destacando aí no Palmeiras da base, que jogou muito bem o Campeonato Paulista, é um cara que pode eventualmente brigar por uma vaga com o Luan, ou com o próprio Vinha. O Vinha pode ser adiantado para a lateral esquerda e abrir uma vaga na defesa. Então o Palmeiras tem alguns pontos que, por causa da sequência de jogos, por causa da mudança constante dos times, a gente não tem tanta clareza de como vai ser o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida vai ser um Palmeiras forte. Minha última dúvida em relação ao Palmeiras é saber como é que o time vai se comportar num campeonato de pontos corridos, né? A experiência do ano passado não foi tão legal, o Paulista também não foi tão legal, que a primeira fase foi de pontos corridos, o Palmeiras teve dificuldade. É um time muito bom de Copas, é um time muito bom de confrontos decisivos, assim, né? Como o Paulo falou, é um time que joga jogo a jogo, que estuda. O Abel, ele tem essa característica de preparar o seu time pro adversário, então, que é uma coisa muito incomum no Brasil. No Brasil a gente tem aquela coisa de temos os 11 titulares e vamos jogar com eles eternamente, contra todo mundo, dentro e fora de casa. O Abel já tem uma cultura, um pensamento de futebol diferente. É isso, minha grande expectativa do Palmeiras é como é que o Palmeiras vai se comportar num campeonato mais longo, num campeonato de pontos corridos, com esse tipo de estratégia jogo a jogo. Para fechar o Palmeiras, a gente vai começar agora a falar de Corinthians, que a gente foi citado também. Corinthians que está sem treinador, acho que esse é o grande ponto para se discutir do Corinthians hoje. O Wagner Mancini é uma coisa que a gente já discutiu em outros vídeos também, que teve a mudança no coisa da CBF, né, de ter a limitação de troca de treinadores, e a gente imaginou que isso fosse acontecer. Agora, prestes a começar o Campeonato Brasileiro, a gente teve alguns times trocando de treinador, o Corinthians foi um deles. Tá namorando o Renato Gaúcho, ainda não tem nada. Nesse momento que a gente tá gravando o vídeo, não tem nenhum treinador acertado com o Corinthians. O Corinthians está sem treinador, e a gente imagina, projetando que esse time que estava jogando o Campeonato Paulista vinha com 3 zagueiros, vinha com esse time base, a gente projeta um Corinthians com Cássio no gol, João Vitor, Gemerson e Raul na defesa, Fagner, Ramiro, Gabriel e o Lucas Piton no meio de campo, Luan, Otero e Cauê mais à frente. Luan e Otero são 2 meias, então na prática é um 3-6-1, né? Se você for ver a característica, a posição de origem desses times, mas é um time que ainda tem muitos defeitos, é um time ainda desorganizado, que mostrou algumas falhas na primeira parte da temporada, fez um Paulista surpreendentemente bom. Acho que o começo do Campeonato Paulista do Corinthians foi muito, muito, muito bom. Então o time criou campanhas e criou uma campanha alta, criou pontos, venceu alguns jogos e se destacou, encaminhando a classificação aí para a fase decisiva. Então, quero passar para o Paulo aí, não sei. Eu não consigo parar de chorar, né? Você leu a escalação do Corinthians aí, eu não consigo parar de chorar.
É Eu de achei que o Paulo tava chorar. tendo algum problema. Mas é isso, essa é a escalação do Corinthians. Eu vou passar pro Paulo agora complementar o que, que ele acha, o que ele pensa do Corinthians pro Campeonato Brasileiro. Se é que vai se manter esses três zagueiros aí, e quem é que vem pro Corinthians aí, Paulo? Quem que você acha que vai ser o treinador do Corinthians que vai assumir esse time aí complicado pro Campeonato Brasileiro? O Corinthians namorar o Renato é tipo você tá na quarta série ali do ensino fundamental e achar que tá namorando a professora, tá ligado? Não tem a menor condição, é só na sua cabeça, assim, é o mundo fantástico de Bob, né? O Corinthians é o famoso tem, mas tá faltando, né? Então, Corinthians tem grandes zagueiros? Tem. Gil e Gemerson já foram grandes zagueiros, ou são grandes zagueiros, são caras que têm qualidade, mas não estão mostrando em campo. Então tem, mas está faltando. Tem lateral? Tem. Tem o Fagner, tem o Piton, como você falou, tem o Fábio Santos, né? Mas está faltando, esses caras não rendem. Volante, o Corinthians tem? Tem o Gabriel, que já foi muito vitorioso no Corinthians, tem o Ramiro, que nunca deu certo no Corinthians, uma hora ou outra tem uma boa atuação, tem o Arauz, tem quem mais? Cadê o Cantillo, né? Chegou ali para ser o chave do Corinthians. Meu Deus do céu, que coisas. Meu, sem a menor condição. O único lugar que está faltando mesmo de verdade assim é o ataque. Eu vou fazer questão aqui de falar todos os jogadores que o Corinthians tem disponível para o ataque nesse momento, né? Léo Natel, Gustavo Silva, Gabriel Pereira, Adilson, Anthony, Rodrigo Varanda, Jô e Cauê. Cara, se isso aí não for para chorar, eu não sei o que é que é. Então, me preocupa bastante. Eu acho que a sorte do Corinthians para esse Campeonato Brasileiro é não ter torcida, pelo menos por enquanto. Porque assim, a pressão ia ser muito grande, a Fiel, a gente já viu aí de tudo que ela é capaz, né? Então, é isso. O Corinthians há pouco tempo dominava o futebol brasileiro, parecia que ia criar uma hegemonia, coisa que aparentemente agora é Palmeiras, é Flamengo. O Atlético está tentando, né, chegar no nível desses times aí, pelo menos na questão do investimento, mas tem que ganhar alguma coisa para poder chegar lá. Palmeiras e Flamengo já chegaram, e só prova como o futebol brasileiro é volátil, né? A gente falou do domínio do São Paulo décadas atrás, a gente falou agora do domínio recente do Corinthians, olha a situação que o Corinthians está, olha quanto tempo o São Paulo não vence, né, um campeonato importante, e nem os menos importantes, né, nem Paulista, por exemplo, está, né, na final agora. Espero que não ganhe, né, para tirar um sarro aqui do Sérgio. Tudo bem. Enfim, é isso. Acho que o Corinthians, assim, ele faz até eu esquecer o que, é que eu vou falar sobre o Corinthians, sabe? Porque não tem muita perspectiva. Eu acho que tem times bem piores do que o Corinthians, né? E eu acho que o Corinthians tem que olhar para uma coisa, por exemplo, como o Fluminense, né? O pessoal falava do trabalho do Mancini, por exemplo. Eu acho que realmente ele merecia cair, apesar de não saber quem o Corinthians vai trazer, porque esse é o trabalho do técnico, é tirar da onde não tem e às vezes tirar da onde tem, né? Você tem um time, tem um determinado potencial, você tem que ir além daquele potencial, ou tem que, pelo menos, cumprir as expectativas. O time do Corinthians, quando você olhava na temporada passada, era superior à equipe do Fluminense. Hoje a gente olha para um Fluminense superior ao Corinthians, e isso para mim é claro, que o Fluminense é superior ao Corinthians no momento, não quer dizer que durante o campeonato a coisa não vai mudar, até porque o Corinthians era superior ao Fluminense no início do campeonato passado, e o trabalho lá foi bem feito. E o do Corinthians foi mal feito. Com jogadores melhores, conseguiu terminar numa posição pior. Então, eu vejo isso e vejo que é necessário que seja cobrado, a diretoria tem que ser cobrada, os jogadores têm que ser cobrados, né? Jogadores que são líderes do elenco, dando mau exemplo, estando fora de forma, não entrando focado nas partidas. Então, situação preocupante, pero no mucho, mas depende muito de como começar esse campeonato, porque se começar mal, é ladeira abaixo, tem uma âncora que puxa time grande para baixo, vídeo que aconteceu com o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, recentemente, e outros tantos clubes, inclusive com o Corinthians, quando caiu. Quando você vai olhar para aquele Corinthians que caiu, é um time bem bom no elenco, né? Mas mesmo assim conseguiu cair, e esse time é bem ruim, bem feio mesmo. Sobre o Corinthians, pra gente fechar o vídeo, eu tenho duas coisas a acrescentar, dois pontos que eu acho que são importantes de falar. Eu acho que o Corinthians não pode errar na escolha do treinador agora, que, como o Paulo falou, é um time que é difícil, é um elenco, não é tão ruim, mas é um elenco difícil, é um elenco que tem carências, é um elenco que não pode contar hoje com seus principais jogadores, exceto o Fagner e o Cássio, que continuam jogando em alto nível, mas o Gil, o Jô, são caras que recebem grandes salários, não estão conseguindo contribuir dentro de campo.
Então, assim, é um time que não pode errar na escolha do treinador, porque se começa o campeonato mal, para esse time puxar força sem torcida e evitar uma coisa pior num segundo turno, vai ser difícil. Então, o Corinthians tem que acertar muito a mão nesse treinador, porque também não vai poder ficar trocando toda hora. Tá sem treinador, não tem dinheiro, o elenco é ruim, os principais jogadores provavelmente vão sair, já liberou aí o Casares, já liberou o Otero, aí tá na pendência se fica ou não fica, então um jogador que, querendo ou não, ajuda o Corinthians em determinados jogos com bola parada. O próprio Gemerson, que eu falei no começo do vídeo, a gente não sabe se vai continuar, é um cara que também tem um salário alto, que estava sendo banco até pouco tempo, então agora que retomou seu espaço no time titular, eu acho que o Corinthians não pode errar. E o segundo ponto é o desempenho contra os grandes clubes. Os jogos que o Corinthians fez contra Palmeiras, contra Santos, contra RB Bragantino, que são os adversários mais difíceis do Paulista, foram fracos. O Corinthians fez um jogo interessante contra o São Paulo na Arena, mas todos os outros confrontos diretos, o Corinthians sofreu muito. O Corinthians teve muita dificuldade e não conseguiu competir com adversários de nível de Série A, que são esses três rivais paulistas. A Sul-Americana do Corinthians foi horrorosa. O time tomou porrada de todo mundo, tomou porrada do Peñarol, tomou 4-0 do Peñarol num jogo que podia ter terminado 6-7. E o Wagner Mancini, depois do jogo, falou que nos 15 minutos finais que o Corinthians estava tomando 4-0, tinha jogado bem. E aí não tem realmente como segurar um treinador que tá viajando nas ideias, como o Wagner Mancini estava naquele momento. Então, você acha que 2 pontos, o Corinthians não pode errar nesse começo do Campeonato Brasileiro, porque para reverter sem torcida vai ser difícil. E isso, me preocupa os confrontos diretos. Contra os times pequenos do Campeonato Paulista, beleza, o Corinthians sofreu em determinados jogos, mas foi vencendo a maioria deles, fez uma campanha ok, mas nos jogos diretos, nos jogos mais difíceis, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Paulista, o Corinthians deixou a desejar em qualidade e em desempenho. É isso. Se o Paulo quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente vai fechar aqui o vídeo. Só uma pitadinha, né? Que eu falei aqui em outros vídeos, né? Principalmente no vídeo passado, do Flamengo e Fluminense, consertar erros das equipes. O Corinthians tem um problema crônico desde o Carille. Falta os pontas, né? Falta os jogadores de velocidade pelo lado do campo, jogadores que também façam gols, né? Que vá para dentro do gol, tipo um Bruno Henrique, né? Que joga ali pelo Flamengo, um Luciano, que chegou no São Paulo, né? Jogadores desse tipo, com essas características. E aí a gente já vai pular para quê? 2, 3 temporadas e o Corinthians ainda não contratou esses caras, né? E trouxe o Otero, e trouxe o Casares, e trouxe o Cantillo, e trouxe o Jô, e trouxe... Entendeu? Mas essas deficiências que tinham lá desde o tempo do Carille ainda permanecem no elenco. Então, é isso. Para encerrar, foi boa, galera, estar aqui com vocês. Aquele abraço e a gente vai voltar aí com vídeos de outros clubes do Campeonato Brasileiro. É isso, fechamos agora aqui São Paulo, Palmeiras e Corinthians, nessa parte do nosso guia, os principais clubes da capital de São Paulo. A gente volta no próximo vídeo para falar sobre outros clubes. Agradeço todo mundo que esteve aqui, deixa o seu like, comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. A gente vai continuar produzindo muito conteúdo sobre futebol, sobre apostas esportivas, com palpites, guia do Brasileirão. Vai ter muita coisa durante essa temporada, esse segundo semestre aí do Saída de Bola. Até a